Vamos lá, galera, falar da semana 4. E a semana, raramente eu falo sobre quinta-feira, né, aqui nesse post, nesse vídeo. Mas o assunto ainda não morreu, o assunto foi o que aconteceu com o Tua Tagovailoa lá na partida de Cincinnati, que era para ser uma partida entre, foi marketeada, né, entre ele e o Burrow, né, os caras do draft, que vão estar sempre interconectados, mas mesmo com todo esse marketing, não era para ele estar em campo. Né? Ele tinha sofrido claramente uma concussão no jogo passado, que sabe-se lá como não foi identificada. Mas, cara, a NFL, que tem tantas essas regras para as concussões e tal, né, consultor, avaliador independente lá, nada disso funciona quando o assunto é quarterback. E precisa tomar umas pancadas, nesse caso até literal, né, na cabeça do Tua, que veio as pancadas, para que se tome medidas, né, as medidas sejam reforçadas, porque acabou a brincadeira. Eles não podem se arriscar ao processo de desconfiança quanto aos seus protocolos. Né? E a NFL, que por tantas décadas teve medo de Las Vegas e das apostas, porque ela sempre, né, quis se desvencilhar de uma possível suspeita de jogos comprados, jogos, né, articulados. Ela não pode deixar que um quarterback jogue para manter uma farsa de competitividade. Né? É igual para todo mundo. E se tantos depoimentos que a gente já ouviu de jogadores, que os caras, pelo vídeo, acham que você pode ter tido uma conclusão, eles já te tiram pro lado, né? Já pedem um exame e tal. Por que o quarterback tem essa pressa dele voltar para o campo? Eu sei que às vezes rola o desequilíbrio da partida por causa disso. Mas é parte, tem coisas que são mais importantes, né? E a saúde dos jogadores e a proteção do jogo, porque é, é muito desanimador quando você vê um lance como aquele do Tua. Se fosse na década de 70 e 80, a gente não ia estar nem questionando isso, mas hoje em dia a gente não consegue mais. Eu não consigo mais olhar uma situação dessa em campo e continuar a ver o jogo normal. Né? Vamos para a próxima jogada. Para mim, o jogo acabou ali. Né? Até bati o olho e tal, depois para ver quem ganhou, não sei o quê, mas o jogo acabou naquele lance. Então a NFL tem que estar muito é, ciente das consequências dessas ações, rever mais uma vez esses protocolos, e a gente quer que os jogadores, né, tenham um mínimo de proteção institucional, né, para não serem obrigados a jogar em situações de risco, porque várias coisas já se conhece bem desse processo de concussão. Uma delas é que se ela acontecerem duas vezes num intervalo muito curto, a consequência é mais pesada para o cérebro do indivíduo. Então, se o cara teve uma concussão no domingo, quinta-feira não deu tempo suficiente para ele estar apto para jogar. Então alguém tem que ser responsabilizado por isso, e aí a gente entra numa outra questão muito particular desse caso, que Miami nesse momento tem um dono que está suspenso. Então quem vai ser responsabilizado? Tem alguém para ser responsabilizado? O que pode acontecer? Eu sei que tá muita conversa ainda sobre advogados e tudo mais. Pode ser mais uma pontinha aí na negativa para esse momento todo que vive os Dolphins, isso com o seu dono, né, o Ross. E uma pena, porque parecia que em campo, né, as coisas estavam se ajeitando depois de tantos anos de mesmices e decisões erradas. Parecia que esse ano ia ser um ano mais, né, mais frutuoso para os Dolphins, e agora já se colocou tudo em dúvida.
O jogo que eu destaco aqui como fundamental para os playoffs, ou importantíssimo para os playoffs, foi o confronto lá em Baltimore, entre Bills e Ravens. Por quê? Porque a gente já pode, até, às vezes é bom, já mesmo cedo no campeonato, começar a extrapolar a questão de playoffs, ordem de playoffs, né? São dois times que devem estar classificados. O Bills, eu diria que quase que com certeza a gente vai ver na pós-temporada, né? E os Ravens estão numa situação muito curiosa, porque é um time que ofensivamente causa muita preocupação para os adversários, mas sua defesa está causando preocupação ao seu treinador, ao seu head coach. Está permeando algumas das decisões dele, parece que aquela escolha de não chutar o field goal ali no quarto quarto foi talvez por não confiar que a defesa pudesse, né, segurar Buffalo a menos de um touchdown. Enfim, teve bate-boca na sideline também, né, com o Marcus Peters e o Harbaugh. Baltimore vive um momento perigoso, apesar de todo o seu ataque explosivo, vive um momento perigoso. E Buffalo já tem a vantagem sobre um dos possíveis adversários no confronto direto de playoff. Buffalo que ruma aí para tentar a primeira seed da AFC e decidir a parada em casa. A zebra, cara, teve que ser os Jets indo até Pittsburgh e vencendo. Não é... Eu diria que não é que hoje os times são muito diferentes um do outro, ainda mais depois da lesão do TJ Watt. Mas ainda soa estranho, né? Pra gente, o Jets indo até Pittsburgh e saindo vencedor de lá. Foi um jogo ainda com algumas características, né? O Jets teve o seu quarterback de volta, o Wilson, ficou 3 fora, né? Para iniciar o campeonato com a lesão, retornou. E Pittsburgh, no meio da partida, decidiu pela mudança, né? Saída do Trubisky, que mais uma vez não estava conseguindo levar o ataque para lugar nenhum, e a entrada do calouro do Pickett, que deu um ânimo, né? Apesar de ter tido logo uma interceptação lá, que a bola, né, bateu no outro cara e tal, mas ele deu um ânimo. Pittsburgh abriu uma certa vantagemzinha no playoff, e aí veio a grande surpresa, né? Que é a defesa dos Jets recolocá-los na partida. E 2 interceptações do Joyner e tal, viraram 23-20, quer dizer, 24-20, e levam aí mais uma vitória desses 4, né? Esses 4 confrontos iniciais que eles tiveram contra a AFC North. Eu escolhi como time que preocupa os Colts, né? Não é que eles estejam muito longe dos adversários na divisão, não estão. Então, uma vitória só, né? O Jaguars tem 2-2 e mesma coisa os Titans, eles têm uma vitória, um empate, 2 derrotas. Problemas para Indianápolis é que eles já jogaram 3 partidas da divisão, né? Que são as que acabam, às vezes, contando mais forte na hora de desempatar. Tem 2 adversários em cima, os 2 já ganharam dele. Então, a situação por mais que muito cedo e por mais que eles estejam acostumados nos últimos anos a começar mal e vir recuperando, esse ano parece um pouco diferente. Eles parecem um pouco sem confiança no seu próprio time, no seu próprio ataque. Para piorar, eles tiveram a volta, né, do seu grande craque da defesa, o Leonard, Darius ou Shaquille, enfim, o Leonard, e que não tinha jogado nenhuma das 3 primeiras partidas, e ele sai de campo mais uma vez agora por uma concussão e talvez não jogue na rodada que vem. Então a situação do Colts começa a dificultar um pouquinho. Ela é um pouco diferente das dos anos anteriores. Cabe um pouco também ao Matt Ryan injetar essa confiança neles e... Enfim, para buscar, eles têm um elenco para tentar garantir essa divisão. Eu escolhi como reencontro 2 times que jogaram um Super Bowl recente, né? Buccaneers e Kansas City. Aquele Super Bowl foi em Tampa,
né? Com o time do Tom Brady levando a melhor e sendo campeão. Um jogo em que o Patrick Mahomes sofreu muito com o pass rush, né? Dos Buccaneers, estava assim os offensive tackles e tal. Essa partida foi um pouco diferente. De novo lá, com o canhão, né, no cenário. Os Chiefs entraram com o gás total, né? E dentro desses reencontros, eu falei um pouquinho aí de Mahomes e Brady e tal, dois quarterbacks que já tiveram algumas partidas memoráveis, alguns confrontos memoráveis, sem ser o Super Bowl, né? Ainda pela AFC, final de AFC e tal. Teve ainda um outro matchup que foi crítico naquela final, que foi o Lavonte David, o linebacker dos Buccaneers, parando o Travis Kelce. Dessa vez isso não aconteceu. O Kelce pegou 10 bolas, quer dizer, 9 de 10 targets, touchdown, mexeu com o esquema defensivo do Buccaneers, que teve que migrar para tentar contê-lo e abrir o espaço para outros jogadores. O Brady acabou com mais jardas do que o Mahomes, 385 contra 247, mas o Mahomes teve melhor field position, teve melhor jogo de corrida. Diga-se de passagem, isso foi mais uma partida maluca assim do Buccaneers, que às vezes acontece, né, que eles desistem completamente de correr com a bola. Tiveram 3 jardas só no net, né, de corridas. É muito doido isso, né? Eu sei que eles ficaram atrás do placar, mas não estavam tão atrás do placar assim para não correr nada com a bola. Não, o Fournette teve algumas boas bolas que ele recebeu e gerou jardas recebendo passe, né? Então o jogo correu muito mal para o Buccaneers, apesar deles terem recuperado turnover e tal, correu muito mal para os Buccaneers esse reencontro. E uma lesão que eu destaco aqui é a do running back dos Broncos, o Javonte Williams, bom jogador, né? Forte e tal, rápido, recebe bem passes também, rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada. O Broncos, que está aí num processo ainda, né, de se encontrar no ataque com o Russell Wilson e tal, perde uma de suas armas para esse momento, vai cair nas costas do veterano do Melvin Gordon, que, né, já teve problema com fumbles esse ano. Tomara que esse ataque de corridas se mantenha um mínimo competente para Denver dar uma corrida aí, né, dentro da divisão e em busca de vaga de playoff mais à frente. Vamos lá para os destaques da rodada. Ofensivo, eu vou ficar com um outro running back dessa divisão AFC West, né, que foi o Josh Jacobs, dos Raiders, que arrebentou na partida contra Denver. Né? O Denver que tava o outro Josh, o McDaniels, né, tava tendo sua primeira partida como head coach contra o time que ele foi head coach no passado, e ele agradece muito a participação do Josh Jacobs, que chegou a ser cogitado que o Raiders estaria procurando algum time interessado por ele para uma troca lá na off-season e tal, mas depois do domingo o Josh Daniels se rasgou de elogios para ele, né? Falou que é o melhor running back que ele já trabalhou e tal. A situação mudou drasticamente. Foram 28 carregadas, ou seja, ele foi o foco do ataque, né? 28 carregadas, 144 jardas, média de 5.1, contra uma boa defesa, né, contra corridas, que é dos Broncos. 2 touchdowns e ainda pegou mais 5 passes para 31 jardas. Está aí o meu destaque ofensivo. Na defesa, eu vou ficar com um representante dessa unidade que está sendo uma das mais impressionantes da liga nesse início, que é a defesa dos Eagles. E o Rashan Reddick, contratado esse ano, né, e jogador do Cardinals, passou uma temporada lá em Carolina e chegou lá em Filadélfia para ser um especialista em pass rush. E foi isso que ele fez nessa partida e com muito retorno, né? Porque foram 2 sacks, mais um hit no quarterback e recuperou 2 fumbles. Era uma partida apertada contra os Jaguars, né? E foi fundamental aí para manter os Eagles invicto. Em Special Teams, eu vou lá para o jogo da manhã, em Londres,
que o punter dos Vikings, o Ryan Wright, mandou um fake punt que também foi essencial para o seu time vencer, né? Foi um passe de 13 jardas, um drive que acabou um pouco mais à frente num field goal convertido. Não foi um field goal da vitória, foi um field goal no meio do caminho, mas um placar de 28-25, todos os pontinhos foram relevantes, né? E esse drive acabou sendo um deles. O Vikings, na teoria, era para ter ganho o jogo mais fácil, né? Porque o New Orleans estava muito desfalcado, mas precisou de todas as armas, incluindo um fake punch para isso. Calouro, eu não vi assim um grande destaque para trazer aqui como calouro, então eu vou fazer uma menção ao jogador de linha ofensiva dos Chargers, o Zion Johnson, que está tendo uma sequência como guarda titular, né? E os Chargers vão precisar muito dele, já que já perderam 2 jogadores de sua linha ofensiva, principalmente o Slater, né? Que foi o calouro do ano passado. Todo mundo, né, que for competente, eles precisam para manter o Herbert em boa posição de passe. Ele sofreu um sack só nessa partida contra Houston e abrir espaço para o Ekeler, que finalmente se destacou, né, correndo com a bola, 2 touchdowns, recebendo passes também, mas sempre tem a participação da linha ofensiva, e a do Chargers a gente sempre fica com o pé atrás, e tomara que o Zion se consolide aí no meio dessa linha. E a jogada da rodada não podia ser outra, né? Teve que ser aquele passe maluco do Patrick Mahomes no domingo à noite. Uma jogada que já parecia morta, né? Que ele teve que rodar para trás para fugir de uma pressão, aí veio para junto da sideline e chegou um outro jogador que falou, agora ele vai tomar um tackle, mas ele conseguiu girar em cima do cara e em vez de sair pela lateral, ele deu um flip na bola e achou o companheiro dele forte dentro da red zone. Além de muito linda e plástica, é uma dessas jogadas que desmoraliza a defesa. A defesa fica com um desânimo imenso, né, quando acontece um negócio desse. Então clica lá no site, eu tenho o link, e se você não viu a jogada, se quiser ver, e dá um pulo lá. Então foi isso, galera. Observações da 4ª rodada. Essa semana que passou não teve o episódio do podcast do 10 Jardas no Ar, porque por mais que eu não tenha sofrido muito com o furacão que passou aqui, é sempre uma mudança de rotina muito forte, né? E acabou que eu não consegui gravar, mas estamos de volta aí nessa semana com o preview, antecipando o que pode rolar na semana 5. Até mais, galera.